Boa noite, bom dia, boa tarde, senhoras e senhores. Eu gostaria de falar uma coisa aqui. Para falar a verdade, eu gostaria de falar duas coisas hoje. Eu vou registrar aqui o dia às 18h09, né? 6h09, Belo Horizonte, Minas Gerais, dia 11/7/2025. Guardem aí essa data, e porque eu gostaria de falar uma coisa que aconteceu hoje, que já faz tempo que eu não havia percebido isso. Pessoal, é o seguinte. A outra coisa que eu gostaria de falar é sobre inversores. Não sei aí vocês, quem tem Tata Leaking, né? Pelo menos o fabricante diz que é um inversor parrudo e que aguenta muita coisa. E hoje aconteceu uma coisa inédita. O sol, pessoal, na região de vocês, como que estava o sol hoje? Nesse dia que eu registrei aí no nosso relógio, nessa data, nunca tinha acontecido isso antes. Hoje, com um teste melhor aí com o banco de capacitores, eu percebi uma autonomia melhor da bateria, sendo que a geração estava um pouco melhor, porque a minha placa fica na sombra, pessoal. Para quem tem sol na placa, e não precisa muito de banco de capacitores, não. Mas eu fiquei aqui com apenas 4,3 amperes, e que mesmo assim fez uma diferença muito grande. Com certeza a radiação do sol hoje estava muito boa, porque a minha placa simplesmente estava mandando uma corrente que não estava usando nada da bateria. Teve momentos que, por milagre, eu acredito, a minha placa com esse controlador de carga, que só tem 20 amperes, ele estava mandando quase 15 volts para a única bateria que eu tenho. Também pode ser esse o motivo, mas para a gente esclarecer aqui, para quem tem Tata Leaking, um vídeo que eu vi, onde o proprietário ele fez um vídeo curto e ele mostrava que o Tata Leaking dele, não me lembro a potência dele, mas ele chegava a ficar piscando e simplesmente desligava, e algumas vezes ele não reiniciava. Então eu percebi o seguinte: o Tata Leaking, não sei os outros inversores, não sei a marca aí do inversor que vocês têm. Se aconteceu isso, o inversor ele reinicia, desliga a saída, ele não para de funcionar, ele continua ali ligado e simplesmente o meu ele voltou, ele energizou novamente a tomada e ele simplesmente continuou a mandar energia. E eu pensei que fosse algum problema com o Tata Leaking, eu tomei um susto na hora e simplesmente ele voltou. E continuou normal. Então o que acontece, pessoal? O controlador de carga, ele precisa ser automatizado para não superar a carga de entrada dos inversores, tá? Não sei o modelo de vocês, volto a dizer, mas no caso do Tata Leaking, esse vídeo que eu vi no YouTube, o Tata Leaking dessa pessoa, ele
Algumas vezes ele voltava, outras não. E isso estava causando um grande transtorno. Então, a forma de controlar isso, pessoal, no caso de um inversor ficar reiniciando, ou ele simplesmente entrar em proteção e não voltar mais, vocês têm que controlar aqui a carga no controlador de carga, tá? Para ele mandar uma quantidade de energia que não vai superar o que a porta de entrada dele, que é de 12 volts, mas digamos que eles aceitam 15, 16, talvez tenha alguns inversores que aceitam até 17 volts. No caso do Tatalic, como eu coloquei para 15.1, foi a hora que eu percebi que ele simplesmente reiniciou. E isso a gente toma um susto, pessoal. Porque ninguém, por menor que seja o inversor, ninguém quer perder inversor. E se não tiver um inversor de backup, né, para, no caso aí, trocar um sobressalente, você simplesmente vai ficar no escuro. Se você precisar de energia, você vai precisar de outro inversor ou vai ter que consertar, só que até consertar demora tempo. Coisa que eu não tinha percebido com o Ioniq, não tinha percebido com o Luke, não sei se talvez ele não tem proteção e talvez ele vai recebendo energia até simplesmente queimar. Se tem alguém aí que perdeu inversores aí e não sabe o motivo, talvez é isso, a carga para ele tá muito. Porque simplesmente a gente quer descarregar toda a potência do controlador de carga na bateria. Só que infelizmente, pessoal, a bateria, muitas das vezes, ela suporta uma carga porque aqui dentro tem chumbo ácido e tem placas. Se a bateria for nova, ela vai suportar. Se ela for uma bateria já cansada, ela pode simplesmente colar a placa e não vai funcionar mais. É aonde alguém aí pode ter perdido o inversor por causa daquele motivo que eu falei. Simplesmente os resistores, eles vão tentando manter a carga para o capacitor que tem dentro dos inversores e vai esquentando, esquentando até ele não aguentar mais. E simplesmente vai estourar. Olha, capacitor, pessoal, dentro dele vocês sabiam que tem óleo? Se vocês tiverem aí um banco de capacitores aí à mão, vocês podem chacoalhar ele, vocês vão ver que vai parecer que tem um líquido dentro dele. Isso é óleo. Isso é óleo. Um banco de capacitores, ele não pode dar problema nunca de sobrecarregar e abrir um capacitor desse. Se você estiver perto, você vai queimar. Você simplesmente vai queimar, tá? Tomem cuidado com o banco de capacitores e não deixem de carregar eles antes de ligar. E nesse caso aqui, eu coloquei, por isso que eu coloquei aí, ó, esses disjuntores, porque quando eu não quiser que ele fique ligado, tá chegando aqui, eu vou colocar um vatímetro, um voltímetro, vatímetro para colocar aqui. Que aí eu não preciso ficar medindo aqui, ó, com multímetro. Ele vai mostrar ali, além de mostrar a corrente que tem no banco de capacitores, ele vai mostrar a amperagem que está sendo consumida do banco de capacitores. Você vai ficar melhor para poder ver o pico. Então, assim, eu espero que funcione, pessoal. Eu espero que funcione. Mas, pessoal, eu não sei por quê. O sol hoje, o tempo estava bem nublado. E simplesmente a carga que estava sendo enviada aqui para mim ficou assim, eu fiquei surpreso, né? Eu já tô doido que essa época de frio passa e vem aquela época de calor que a gente pode ir num clube, né, fazer outras coisas, a não ser ficar agasalhado, mas
também ver aqui a potência real que meu kit vai oferecer aqui no dia a dia, num dia de céu claro, que a placa vai receber um calor e uma qualidade de sol melhor. Tá? Então, olha, eu gostaria de saber aí, se alguém viu esse vídeo até aqui, comenta aí sobre como que tava aí a geração de energia de vocês hoje. Se vocês tiveram problema de inversores aí reiniciar, se ele volta, se ele não volta, tá? Configura aqui, ó, no controlador de carga, porque às vezes você tem uma quantidade de placa, pessoal, e mesmo se você tiver 2, 4, 6 baterias, talvez a geração de energia tá muito alta e o controlador de carga tá mandando muita carga e talvez não tá carregando totalmente a bateria pelo banco ser muito grande. Você ter apenas um controlador de carga, que quando você tem uma quantidade de placas excessivas, pode sobrecarregar o sistema. Você também tem uma quantidade de baterias, as baterias não ficam totalmente carregadas, mas a carga passa aí, como não consegue preencher totalmente, ou se mesmo assim as baterias de vocês tiver totalmente carregadas, vai jogar muita carga no inversor e ele pode reiniciar, tá? Então fica aqui a dica. Mais um vídeo aí do canal. Eu espero que quem viu esse vídeo que seja, né, de grande porte, que no caso aí vocês tenha suprido alguma necessidade, alguma dúvida aí de alguém que passou por isso que eu passei aqui hoje, né, que eu agradeço de não ter perdido o Tata Leaking, que eu fiquei com medo, pessoal. Eu fiquei com medo dele ter torrado, tá? Demorou aí uns 2 segundos para ele voltar, mas foi 2 segundos que, né? Vou passar a usar um pouco aí o Rayonic e vamos ver aí o que né? O que ele é capaz de fazer aí com uma geração melhor e um banco de baterias. Ar-condicionado eu já tentei ligar, mesmo com o banco de capacitores, ar-condicionado, né, não ligou não. O jeito aqui mesmo colocar mais uma bateria e eu quero mais uma bateria dessa. Eu sei que eu tenho que ter uma bateria aqui de 150, 200 amperes, mas não é o momento ainda, infelizmente não é o momento. E eu acabei conseguindo aqui uma fonte para estar colocando aí para tornar o kit híbrido. Aí eu vou poder fazer vídeos noturnos para a gente poder aqui ver como que funciona. Tá joia, pessoal? Olha, obrigado aí. Tomara que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo. Tomara que vocês estejam aproveitando aí as ideias aqui, estejam colocando em prática aí também. Talvez você está um pouco cansado ou está um pouco desanimado de mexer com o kit off-grid, mas isso aqui é um vício, pessoal. Eu gostei muito, é uma distração muito grande, sem falar que a gente pode, né, ter uma qualidade de vida melhor em casa aí, tendo uma conta de luz mais baixa. Fiquem com Deus, Jesus que abençoa vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.